Amados, vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Essa é a segunda mensagem que estamos considerando lições do capítulo 17 do Evangelho de João. Lições do nosso Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Que nos diz assim: não peço somente por estes, ou seja, pelos discípulos do Cordeiro, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Então seriam aqueles frutos da pregação que começou, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou, se converteu cerca de 13.000 pessoas, e ali continuaram pregando. Depois veio uma grande perseguição por meio de Saulo, capítulo 8 de Atos. Depois que Estevão foi apedrejado até a morte, diz o capítulo 8, de 1 a 13, que todos foram dispersos e todos passaram a pregar a palavra. Não apenas os apóstolos, mas aqueles que foram fruto da pregação do Evangelho. Então essa palavra se espalhou em muitos lugares e graças ao Senhor chegou até nós. E Jesus, orando ao Pai, que ora, ele diz que pede também por aqueles que vierem a crer nele por meio da palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também a mim. Hoje consideramos tocar nesse ponto a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vamos, com a graça do Senhor, considerar um pouco como que o Espírito Santo conduziu os demais servos, como Paulo, nesse aspecto de aperfeiçoamento na unidade. Senhor, mais uma vez pedimos a Tua bênção. Só o Senhor pode nos socorrer nessa manhã, pelo Teu Espírito, avivando, iluminando a Tua palavra e nos dando conhecer aquilo que está no Seu coração. Nós contamos com a Tua ajuda, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Durante os tempos de avivamento, especialmente do século XVIII em diante, houveram muitas campanhas evangelísticas. Por exemplo, com Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, foram grandes avivalistas. Isso foram campanhas tremendas. No século XX, foi considerado o maior evangelista dos últimos séculos, Billy Graham. E que coisas preciosas, são ministérios ungidos pelo Espírito Santo. Mas muitas campanhas também não foram bem sucedidas, baseado nesse texto de que o maior instrumento de evangelização seria a unidade do povo de Deus. Quando ele está dizendo, a fim de que o mundo creia que fui enviado por ti, quando o povo de Deus fosse um. Nas campanhas evangelísticas por Billy Graham, Martin Lloyd-Jones, que era um puritano, que veio também de uma linha reformada, ele não quis compartilhar a plataforma de pregação, porque Billy Graham estava incluindo algumas pessoas, digamos, no ministério mais liberal. E o Lloyd-Jones não ia querer sacrificar os princípios da unidade, porque temos que seguir a verdade em amor, não podemos seguir um amor ou uma unidade que estaria em detrimento da verdade. A verdade tem que encabeçar, ela tem que ser fundamento, mas ela tem que dar norte e ela tem que cobrir. Então nem todos conseguiram andar juntos, mesmo ao longo da história da igreja. A primeira separação ou divisão ocorreu com Lutero e Zwinglio, assim que ocorreu o tempo da Reforma, entre século XV e XVI. Essa é uma das grandes acusações dos católicos aos protestantes, de que os católicos nunca se dividiram. Por outro lado, eles sustentam uma verdade, onde alguns papas, alguns teólogos católicos, eles acreditam que a autoridade da igreja está acima da autoridade das escrituras. Que o problema da igreja protestante é que eles começaram a pensar as escrituras
e colocar o entendimento das Escrituras acima da unidade da igreja. Então isso se tornou uma queixa muito grande. Ou seja, querem uma unidade, mas uma unidade em nome da unidade. E isso não é bíblico, isso seria um ecumenismo. A unidade, ela é em Cristo, a unidade é na verdade. A unidade é obra do Espírito Santo. Então toda uma unidade que deixa a autoridade das Escrituras de lado, que deixa a liderança do Espírito Santo de lado e os homens passam a liderar, que a glória de Deus não é o propósito maior, mas é o bem-estar de uma instituição. E aonde os valores da palavra, como a santidade, as verdades centrais da fé, a disciplina espiritual contra a imoralidade ou contra a heresia, essas coisas são deixadas de lado, então perdemos o terreno da unidade. Então deveríamos considerar o que poderemos ser ajudados com esse texto a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, já que Jesus orou por isso, pelo seu povo. Por isso eu tenho procurado enfatizar e tocar nessa tecla sobre a história da igreja, o legado da igreja. Nós já tivemos muitas lições que devemos considerar para não cometer os mesmos equívocos e erros do passado. Que Deus nos ajude, porque qualquer unidade que não for de acordo com os princípios da palavra de Deus, deixou de ser uma unidade bíblica e espiritual em Cristo, passou a ser apenas um movimento humano. Que Deus use de misericórdia de nós. Segundo Strong, que você vai encontrar alguns dicionários, enciclopédias, que ressaltam as palavras no grego, e isso é bom a gente considerar porque as cartas de Paulo especialmente foram escritas em grego, e ainda que em português aparece uma palavra ou outra que significa de maneira muito restrita, mas seria bom a gente considerar o pensamento do Espírito Santo por detrás das letras. Essa palavra aperfeiçoados vem da raiz teleiou, que significa tornar perfeito ou completar, executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim. Ou seja, é uma unidade que já existe, mas a oração de Jesus é que ela venha alcançar plenitude. Seria completar, aperfeiçoar, acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar-se algo completo, levar até o fim o objetivo proposto, realizar, levar a um fim ou a realização do evento das profecias das Escrituras, ou a concretização da palavra profética, que esse é um assunto também que deveria haver tempo de considerar o que é a palavra profética, que hoje está tão em voga ou em moda, mas precisamos voltar ao pensamento bíblico cristão, porque a Bíblia interpreta ela mesma, para não termos uma interpretação desassociada do todo das Escrituras. O que é uma heresia? Uma heresia é uma verdade deturpada, isolada do corpo de toda a verdade, e ela passa a ganhar força de maneira que as demais coisas girem em torno delas. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele cita para Jesus as Escrituras e diz: está escrito. E Jesus refuta respondendo: também está escrito. Ou seja, se você pega uma parte que está escrita, mas ela é isolada do seu contexto e se torna um pretexto, isso se tornou uma heresia. Seria como alguém pegar uma peça do motor do carro e falar: olha, agora temos o motor. Não, não tem motor. Você tem uma peça, mas essa peça sem as demais peças, ela não é o motor. E esse tem sido o problema de grandes movimentos, e se tornaram seitas. Pelo incrível que pareça, as seitas mais notáveis na história da igreja surgiram por grandes mestres, por homens com boas intenções, mas pegaram algum aspecto da Bíblia ou algum aspecto que se identifica mais com o seu ministério em detrimento do todo, e aí sacrificaram aqueles princípios que eu ressaltava ontem: autoridade das Escrituras, autoridade do Espírito Santo, a igreja e o legado da igreja. Então cria algo isolado. Gente, eu tenho a grande interpretação que ninguém nunca viu. Será mesmo? Toda a plenitude da divindade está em Cristo, não pode estar num ser humano. E somente por meio de toda a igreja vamos poder compreender
a amplitude das Escrituras e do propósito de Deus. É perigoso quando alguém levanta uma bandeira se autodenominando o mestre, o apóstolo ou aquele que é um erudito que tem toda a revelação. Porque esse não é o princípio, a maneira de Deus trabalhar desde dos primeiros tempos, lá em Gênesis. A revelação ela é cumulativa. O que isso significa? É como o desabrochar de uma flor. Abre-se um botão, o sol continua brilhando, ela continua recebendo os nutrientes do sol e da terra e da água, então vai desabrochar um novo botão. E quando você abre um botão, o que você tem dentro continua tendo botões. E aquilo vai se revelando, como diz Salomão em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, como abrindo ou desabrochando botões pós botões, até ter o dia perfeito ou uma flor em plenitude. Precisamos voltar ao princípio da tradição da igreja, da história da igreja, de que coisas que talvez estejamos buscando hoje, Deus já revelou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5 séculos atrás, mas que por falta de humildade nós ignoramos o que Ele já fez, e aí corremos o risco de cair em heresias. A obra de Deus é cumulativa, revelação pós-revelação, é uma onda crescente, e Deus não usa um único ministério. Claro, quando se pensa em um único ministério, esse é o ministério do Espírito Santo, em 2 aos Coríntios capítulo 3. Mas esse ministério do Espírito Santo foi distribuído amplamente por vários ministérios que Ele levantou no corpo de Cristo. E quando pensamos em unidade da igreja, presta atenção nisso, não é unidade restrita a um grupo isolado da igreja como um todo. O Senhor não percebe, ou não é que Ele não percebe, o Senhor não leva em conta a ignorância quando existem vários grupos ou várias correntes, até denominacionais. Ele olha o corpo de Cristo em sua totalidade. Onde habita o Espírito Santo, onde chegou o novo nascimento pelo Evangelho, aquele filho, aquela filha faz parte da única igreja. Não é a batista, nem a presbiteriana, não é a igreja local ou a restauração, não são os menonitas, nem a Assembleia de Deus ou qualquer um outro nome em si, mas é o corpo de Cristo, embora esteja espalhado. E nós deveríamos ter essa percepção que as Escrituras têm. Quando se fala de unidade da igreja, não é da nossa, entre aspas, igreja, é a unidade do povo de Deus. Ué, mas como será possível unir o povo de Deus? Não pensa numa coisa geográfica, não pensa em algo terreno. Ele está falando de uma unidade espiritual. A unidade do Espírito é um fato consumado na cruz e no derramamento do Espírito Santo. E aí nós temos o que é chamado na Bíblia de unidade do Espírito, onde todos os filhos de Deus fazem parte desse corpo, mesmo e único corpo. Mas agora essa unidade precisa avançar, ganhar amplitude, porque precisamos considerar a unidade da fé. Estamos agora em Efésios capítulo 4, versículo 3 fala da unidade do Espírito, versículos 11 e 12 vão falar da unidade da fé, e o versículo 16 de Efésios 4 vai falar de todo o corpo unido, organicamente, nutrido pela cabeça, promove o seu crescimento em vida por meio de juntas e ligaduras e a operação de cada membro. Então seria uma unidade orgânica de provisão espiritual e de serviço. Ou seja, além de termos a percepção da unidade do Espírito e trilharmos para a unidade da fé, precisamos considerar essa questão de que Deus uniu membros do corpo de Cristo uns com os outros. Paulo vai dizer em Romanos 12 e vai dizer em 1 Coríntios 12 que somos membros do mesmo corpo e também, especialmente, membros uns dos outros. Assim como você não pega o seu pé e ele vai ser colocado onde você quiser, imagine a esposa acordar de madrugada e ter um pé 42 saindo do seu pescoço. Eu acho que ia ser um choque terrível, né? Ou saindo da barriga. Não. Ele é membro do corpo, mas individualmente cada membro tem o seu próprio lugar e cada membro está ligado a outros membros. Seria essa ligação especial de cada membro. É isso que Paulo fala em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12.
Então, quando se pensa nesse aperfeiçoamento de unidade, estamos ressaltando a unidade do Espírito, a unidade da fé, e a unidade da fé está se pensando na unidade doutrinária ou nas verdades centrais da fé. Há um pensamento na história da igreja atribuído a Agostinho de Hipona, um dos pais dos primeiros séculos. Alguns acreditam que pertence a Richard Baxter, um puritano do século XVII. Não importa, porque eles não lutaram reivindicando quem é o autor dessa frase. Não tem problema. É uma verdade que ajudou a igreja por muitos séculos. O pensamento é o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, flexibilidade. Sobretudo, amor. É isso que significa o caminho do aperfeiçoamento da unidade. Naquelas verdades que são centrais, todos nós, povo de Deus, não importa onde você mora e onde você reúne, esses fundamentos centrais da fé são inegociáveis. É isso que Judas chama na sua carta de fé. E por essa fé nós temos que contender, temos que batalhar. O conjunto das verdades centrais que Deus revelou, isso tem a ver com a sua soberania, ou seja, o ser de Deus, seus atributos, a triunidade do mesmo Deus, ou seja, as três pessoas distintas do único Deus verdadeiro, que embora sendo três, não são três deuses, mas é um único Deus que subsiste como Pai, como Filho e o Espírito Santo. Não é um unicismo, um sabelianismo ou um modalismo, que cada hora é uma pessoa, não. São três pessoas distintas, porém uma só natureza, uma só essência. E isso é algo que ao longo da história da igreja foi trabalhado, houve acariações, houve inclusive refutações às heresias. Isso é uma verdade que não pode ser negociada. A autoridade das Escrituras não pode ser negociada. Uma vez que perdemos a autoridade das Escrituras, perdemos o terreno da fé. Cairemos em deslizes doutrinários. As duas naturezas do Redentor, o nosso Senhor Jesus é 100% Deus, 100% homem. A encarnação do Verbo, sua concepção virginal, seu ministério terreno, a cruz de Cristo, a salvação unicamente pela fé. Paulo vai falar tanto disso em Efésios e em Gálatas, que a salvação não vem pelas obras, ela vem pela fé, é dom de Deus, e por elas nós somos salvos. Então nós temos essas verdades, e aí prossegue essas verdades centrais que são inegociáveis. Agora, devemos ser unidos nas coisas essenciais e deve haver flexibilidade nas coisas não essenciais. Por exemplo, vamos ler rapidamente, pelo menos para entender um pouco melhor, Judas, o versículo 3, aperfeiçoamento na unidade. Que nos diz assim o texto, verso 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele começa a falar que estava escrevendo em relação à salvação comum, mas ele sentiu que deveria exortar os cristãos a batalharem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa fé não é simplesmente o ato de crer, mas é o conjunto das verdades que compõem a fé cristã. Isso aí nós temos que batalhar, nós não podemos negociar. Por outro lado, isso aqui é tão verdade que João vai dizer na sua terceira carta, segunda e terceira carta, quando ele está refutando os hereges, ele diz: se alguém vem ter com vocês e trouxer um outro evangelho
Paulo vai dizer do outro evangelho aos Gálatas, e João vai dizer: se alguém não vier pregando essa doutrina acerca de Cristo, vocês não podem saudar essa pessoa, nem mesmo receber em sua casa. Ou seja, vocês estariam sendo conivente com um herege. Claro que ele está ressaltando aqui a questão dos falsos pregadores, os enganadores. Vamos ler 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, está negando a divindade ou confundindo a divindade e a humanidade do Filho. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que tendes recebido com esforço, mas recebam plenamente a recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem até vocês e não trouxer esta doutrina, não recebam em sua casa, nem lhe dê as boas-vindas, porque aqueles que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de verdades absolutas e inegociáveis acerca do Filho de Deus. Se você confundir o Pai, o Filho e o Espírito Santo como se fosse uma mesma pessoa, você é um herege. Você não deveria participar da mesa do Senhor, nem entrar na casa dos irmãos, tomar um cafezinho, nem mesmo um copo d'água. Esse é um assunto central que precisa ser claro entre nós, porque imagine, se nós trincarmos o fundamento da fé cristã, toda a casa correrá risco de ruir. Na sua casa você pode mudar as cortinas, uma janela, pintar a parede, fazer o que você quiser. Mas você não pode mudar os fundamentos, não pode abalar as colunas da sua casa. Assim é a verdade absoluta de Deus em sua totalidade. Existem assuntos e existem aspectos da prática do viver da fé e a prática normal da vida da igreja que nós não podemos mudar. E existem aspectos que vamos envolver, por exemplo, Romanos capítulo 14. Paulo vai nos dizer a partir do versículo 1: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve menosprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então Paulo está dizendo que devemos ter comunhão com todos os filhos de Deus que estão firmados nos fundamentos da fé. Agora, em relação às opiniões acerca de algumas práticas, não devemos contender por isso. Estão entendendo? Devemos respeitar, porque se ele nasceu de novo, ele é salvo, ele está no corpo de Cristo. Se Paulo fosse autoritário, provavelmente ele falaria: não façam isso e façam aquilo, senão vocês vão correr risco de perda de salvação ou punição no milênio. Paulo não fez isso. O que Paulo está respeitando aqui? Ele está respeitando estatura espiritual. Os meninos fazem coisa de meninos, os adultos fazem coisa de adultos. E o apóstolo João vai falar de pais espirituais, de jovens e de filhinhos. E Jesus, quando falou na parábola do semeador, ele disse daquela semente que caiu em boa terra e produziu fruto a 30, 60 e 100. Ou seja, estaturas de fé e que produz fruto. Então Paulo está respeitando a estatura espiritual dos santos. Outra coisa que Paulo está respeitando, o background ou a origem, a história deles. Alguns vieram do movimento judaico, outros do movimento gentílico.
O Evangelho, ele é transcultural, ele vai permeando e transitando por todas as culturas. Os assuntos centrais são inabaláveis, mas respeita a flexibilização das culturas. Seria muito difícil você falar para um gentio que ele não pode comer um toicinho de porco, um torresminho. Ou você falar para um judeu que poderia comer uma galinha molho pardo. Então é melhor deixar cada um com a sua cultura, porque isso não é a base central da fé. Agora você não pode querer doutrinar ou impor que um judeu se torne gentil e vice-versa. É isso que Paulo está dizendo. Que a minha liberdade cristã não deveria colocar tropeço no outro irmão. Então, queridos, esses dois textos são maravilhosos, porque que em Judas você tem que batalhar pela fé, mas em Romanos 14 você não tem que batalhar por aquela fé, entre aspas, que representa assuntos que não são centrais, são opiniões ou interpretações de aspectos das Escrituras. Mas temos um grande problema em nosso tempo. Qual é o grande problema? Vários, mas um deles, pegar assuntos que não são centrais e colocar eles como se fossem fundamentos. E quando esses assuntos se tornam fundamentais, eles serão usados pelo inimigo para causar divisões. Isso é um problema sério. E aí nós vamos querer promover uma unidade em torno de assuntos que não são centrais. E aí vamos atacar aqueles que porventura não estiverem crendo ou caminhando conosco. E isso seria um problema muito sério. Mas é isso que está acontecendo. Na história da igreja existiram os cessacionistas, muitos reformados, homens de Deus, mas não criam mais nos dons espirituais para o nosso tempo, ou nas intervenções miraculosas do ministério do Espírito Santo, como cura, operações de milagres. Mas existiram os continuistas, especialmente os avivalistas, como Finney e John Wesley e muitos outros. Então surgiram crises por causa dessas interpretações. Os dons do Espírito Santo encerraram no primeiro século ou eles continuaram? Esse assunto tão desnecessário, no sentido de haver conflito sobre isso, que você vai encontrar na internet, mas não perca tempo com isso, alguns acreditando que as pregações por George Whitefield gerou cristãos que são salvos numa linha calvinistas e a salvação deles permaneceram. Mas os que vieram pelos avivalistas não são genuinamente salvos. Porque eles não são calvinistas, eles seguem a linha de Armínio. Então, criaram-se escolas ministerialistas, e agora essas escolas, com esses fundamentos que não são centrais, se tornaram o parâmetro para autenticar quem está dentro da igreja e quem não está dentro da igreja. E isso se tornou problemas gravíssimos, e alguns se tornaram seitas. Então precisamos considerar, ao longo desses 26 de história da igreja, quais são as verdades centrais da fé, que devemos nos firmar e batalhar por elas, e quais são aqueles assuntos que, embora sejam bíblicos e não devem ser menosprezados, como os dons e outras coisas mais, mas eles não são centrais e devemos considerar com amor sobre todas as coisas. Em nosso tempo, existe uma corrente muito forte que não crê que existem apóstolos em nosso tempo. São falsos aqueles que se reivindicam a autoridade apostólica. Mas existe uma escola muito forte em vários segmentos que acreditam que sim, que há apóstolos. A questão é que existiam na Bíblia os apóstolos do Cordeiro, que são os 12, não existem mais. E os apóstolos enviados pelo Espírito Santo, a partir de Atos 13. Os apóstolos do Cordeiro, vamos dizer que eles são testemunhas oculares do Senhor e do seu ministério. Eles lançaram os fundamentos da fé. Então ninguém tem essa prerrogativa além deles. Eles aparecem lá no Apocalipse. Mas aqueles que foram enviados pelo Espírito Santo a partir de Atos 13, eles não têm as prerrogativas dos 12, mas eles são continuistas no sentido de edificar sobre os fundamentos que um dia foi lançado pelos apóstolos do Cordeiro. Nesse sentido, dos apóstolos levantados pelo Espírito Santo, não apenas Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, mas também Timóteo, Tito e outros que foram colaboradores de Paulo. Então, alguns, para não, digamos, envaidecer o termo apóstolo,
usaram a prerrogativa ou a nomenclatura de missionário. Mas o que é um missionário senão um enviado? E o que é um enviado senão um apóstolo? Não tem problema você mudar a nomenclatura, mas ficaria difícil a gente negar a evidência de que Deus continua levantando missionários, ou que Deus continua usando a igreja para enviar homens para pregar o evangelho em países, em etnias, em povos, colocar em ordem a igreja, estabelecer presbíteros, corrigir o que falta fé. Mas seria um equívoco alguém no tempo de hoje achar que tem a mesma prerrogativa de Paulo. Qual prerrogativa? De que ele tem uma verdade nova que vai além do que está escrito e vai competir com o que está escrito. Aí sim, isso seria um desvio. Estão me entendendo? Quando nós entendemos o equilíbrio das Escrituras, nós não vamos desprezar nada que está na Bíblia, mas cada coisa tem que estar em seu devido lugar. Temos que batalhar pela fé que uma vez para sempre foi dada aos santos. Ou seja, Deus não vai adicionar nada àquilo que Ele já deu no primeiro século. Encerrou no livro do Apocalipse. Se existirem apóstolos ou missionários ou mestres em nosso tempo, e eu creio que existe, são colaboradores dessas verdades que estão escritas, para eles ministrarem para nós e nos edificar, nos fundamentar, mas não pode ir além do que está escrito, senão nós vamos ter problema. E quantos problemas nós temos hoje, por não, digamos, considerar o equilíbrio dessas coisas. Então, ao falar de aperfeiçoamento, de unidade, precisamos considerar esses caminhos para nós que estamos no final dos tempos, voltarmos àquilo que era desde o princípio, e que Deus nos ajude a representá-lo no tempo que nós estamos vivendo. Talvez assim, eu creio que a igreja em Corinto e as exortações de Paulo à igreja em Corinto seria a grande ajuda para a normalidade do nosso tempo. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 14, onde Paulo vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja em Corinto se achava madura, estava inchada em conhecimento, mas surgiram vários problemas ali. Em primeiro lugar, eles se dividiram. Eu acho que todos nós nos lembramos disso, especialmente o capítulo 3. Uns diziam ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e outros que se achavam melhores do que os outros, falaram: nós somos só de Cristo. Então nós temos vamos dizer assim, nós temos as credenciais que autenticam que somos a igreja verdadeira. Uns dizem de Paulo, outros de Apolo, nós somos só de Cristo. E Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Ou seja, todos nós fomos colocados para dentro de Cristo. Ele diz assim também é Cristo. Ele não está dizendo assim também é a igreja. Ou seja, nós temos Cristo como pessoa, como homem, Jesus Cristo homem, como está em 1 Timóteo 2, à direita do Pai Celestial, mas nós temos o aspecto de Cristo místico, ou aquele aspecto de que o Espírito Santo foi derramado e fomos batizados para dentro do Cristo, assim como ele mesmo falou a Saulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo estava perseguindo pessoas. Ou seja, esse é o glorioso corpo de Cristo. Então agora, Paulo, pelo Espírito Santo, está corrigindo a igreja em Corinto, dizendo: não pense que só faz parte da igreja aqueles que vocês acham que fazem parte. Eles podem ter diferenças, mas eles estão no fundamento. Eles também são habitados pelo Espírito Santo. Eu gosto de pensar nesse texto de Coríntios 12, 12, assim também é Cristo, com a videira de João 15. Disse Jesus: eu sou a videira, a verdadeira, meu pai é o agricultor.
Não diz que a videira é a igreja, está dizendo que a videira é ele. E nós, o que somos? Somos varas dessa videira. Agora ele é a videira. Que pena que se junta algumas varas e fala, nós somos a videira verdadeira, o resto é tudo denominação. Você vai entrar em contradição com o texto sagrado. Então poderemos pensar que 1 Coríntios 12:12 é uma nova forma ou uma explicação de João capítulo 15. Jesus é a videira verdadeira e Jesus é a igreja. E nós somos batizados para dentro dele. Nós somos membros desse mesmo corpo e dessa videira. Agora tem um porém. Não acho que uma varinha menor ou maior possa ser menosprezada ou possa ser exaltada porque tem características diferentes. Não. Cada um tem o seu lugar. E surgiram problemas nessa igreja de Corinto, que é uma só. Satanás plantou sementes de preferências ministeriais entre eles. E aí surgiram igrejas ministerialistas. Eu sou de Paulo. Imagina, Paulo subiu ao terceiro céu. Paulo foi mestre dos mestres, crescido aos pés de Gamaliel. Ele era um erudito, ele falava várias línguas. Ele discutia inclusive com os filósofos da época. Ele entendia de poesia, ele entendia de tudo. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, então vocês estão seguindo o líder errado. Aí o de Pedro falava assim, legal, mas Paulo andou sobre as águas? Paulo lançou as redes sobre as águas que Jesus mandou e pegou muitos peixes rapidamente? A sombra de Paulo curava? Porque a do meu Pedro cura. A primeira pregação de Paulo, quantas almas creram? Porque o Pedro que nós seguimos, o nosso apóstolo, 3.000 almas se converteram. Outra coisa, as chaves do reino, em Mateus 16, foram dadas para Paulo, para Apolo, para João ou para Pedro? A Pedro. Então nós somos de Pedro. É mais ou menos isso aqui o contexto da história da igreja de Corinto. Aí tem uns outros lá, mais acadêmicos, falam assim, vocês são tolos. Pedro era um indouto. E Paulo veio depois. Ele entrou como por um abortivo. Agora nós temos alguém melhor do que eles, Apolo. Por quê? Apolo é um erudito, ele conhecia tudo sobre a cultura judaica. Provavelmente, se vocês não sabem, o nosso Apolo é o autor da carta aos Hebreus. Alguns tinham esse pensamento já lá naquela época, quando a carta aos Hebreus foi escrita. Então você tem aqui essas escolas de pensamento, essas preferências ministeriais. Alguns falam, quem vem primeiro? Quem vem primeiro tem a prerrogativa da autoridade. E Paulo está dizendo que não. Na verdade, o Espírito Santo está dizendo que não. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 3, versículo 3 a 8. 1 Coríntios 3, versículos de 3 a 8. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não demonstra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos ou seguindo os homens? Vocês acham que ter preferência ministerial é espiritualidade? Paulo está dizendo que é carnalidade. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou de Lutero, ou de Calvino, ou de Witness Lee, ou de Watchmani, ou de Dong, eu preciso ser prático na minha pregação, desculpe. Não quero ofender aí os presbiterianos, ou calvinistas, ou os da Assembleia de Deus, ou os donguistas, ou seja o que for. E outro diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é, afinal de contas, Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento nenhum deles pode conceder. O crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento de tudo. Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Lutero? Quem é Calvino? Quem é Agostinho de Hipona? Quem são os grandes homens usados? Paulo está dizendo, não são nada, não são ninguém. Nós é que temos essa palhaçada de querer elevar. Infelizmente temos essa tendência à idolatria ministerial. Isso é carnalidade. Isso é pecado.
colocar alguém no lugar de Cristo e alguém como base da nossa comunhão. Não, não, não. Eles não são nada, são como pó. É Deus que usa, quem dá o crescimento é Ele. De maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Ué, Paulo, você acabou de falar que um planta e outro rega, que história é essa que são um só? Eu gosto de pensar que o segredo de Paulo é Cristo em Paulo. O segredo de Pedro é Cristo em Pedro. Esse um aqui é o Senhor na vida de cada um deles. Mas se tirar esse um aqui, só vai sobrar Adão, só vai sobrar carne. Dizia um pensador da história: se há alguma coisa boa em mim, essa coisa boa vem de Cristo. Mas se há alguma coisa má em mim, tenham certeza, isso é meu mesmo, sou eu mesmo. Ou seja, a igreja é Cristo em Paulo, Cristo em Pedro, Cristo em João, Cristo em Tiago, em Calvino, em Lutero e em cada um de nós, menos Paulo, Pedro, Tiago, João, Calvino, Agostinho, você e eu. Esse menos é menos aquilo que somos em nós mesmos. Somente o que procede da nova vida em Cristo faz parte do corpo de Cristo e pode ser usado pelo Espírito Santo. Então não queiram louvar e adorar a homens, que isso vai gerar divisões. São apenas servos. Graças a Deus pelos servos de Deus, precisamos amá-los, cuidá-los, contribuir, mas nunca colocar no lugar que não pertence a eles. Essa prerrogativa de primazia, de encabeçamento, pertence somente ao Senhor. Então em Corinto teve essa grande divisão. Se a gente considerar como podemos dividir a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 até o 3, até o capítulo 4 temos o problema da divisão. Mas do capítulo 5 e 6 temos os pecados imorais. Um jovem está tendo um caso de imoralidade com a própria madrasta. E o 8 você tem idolatria, você tem problema com bebida, você tem problema com fofoca, você tem problema de pecados sexuais. Perdão, capítulo 6. No 7 você tem as crises do matrimônio. Tanto para as virgens, os virgens, os solteiros, as viúvas e os casados, o que a Bíblia fala de como nós devemos viver, porque eles passaram a ter muitos problemas sobre isso. Cada capítulo da carta de Paulo aos Coríntios é uma correção, uma tentativa de Deus recuperar uma igreja em anormalidade. Nós vivemos um tempo da igreja em Corinto, porque temos os mesmos problemas, a começar com as divisões. Mas olha que interessante, o Salmo 133 diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, habitem juntos. Aí vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vai ser como aquele óleo que veio sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão, desceu até a barba e chegou à orla das suas vestes. O livro de Hebreus vai mostrar que o nosso Senhor é aquele verdadeiro sumo sacerdote. E o Espírito Santo veio sobre ele. Esse óleo sobre Arão era um símbolo do Espírito Santo sobre o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Quando tem unidade, então o óleo está sobre o Senhor, passa pela barba, que no Antigo Testamento a barba representa a autoridade, e chega até a orla das suas vestes. Colocando isso no novo homem, porque isso se cumpriu em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado do céu e ungiu esse novo homem que é a igreja. E essa unção chegou à orla das suas vestes, ou seja, mesmo os filhos de Deus mais simples foram cheios do Espírito Santo. Ali nessa unidade, debaixo do sumo sacerdote que é Cristo, na unção do Espírito Santo, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas aconteceu algo aqui em Corinto. Do capítulo 1 ao 4, divisões. A unção foi embora. Qual é o resultado da divisão? Perda de testemunho, perda da bênção, perda do ministério do Espírito. E quando você não tem essa vida abundante do Espírito, o que você tem no capítulo 5 e 6? O homem, tal como ele é, pecador. Por isso que a idolatria ministerial é um grande problema. Porque o Espírito Santo, ele veio glorificar o Filho. Quando outra coisa toma o lugar do Filho, a pomba, que é o Espírito, está sendo espantada. E sem o Espírito Santo, que somos nós? Estamos fracassados. Aí você tem as crises da igreja em Corinto. Os dons espirituais, que eram ferramentas para edificação,
eles passaram a competir uns com os outros, estavam se machucando e ferindo uns aos outros. Aqueles que eram mestres, ou tinham o dom da palavra, usavam a espada para ferir uns aos outros. Faltava uma bacia de água, como Jesus se apresenta com a sua humildade no capítulo 13 de João, e eles tinham uma espada manchada de sangue ferindo os seus irmãos, usando a palavra para machucar e ferir uns aos outros. É isso que está acontecendo em Corinto. Ele vai dizer no capítulo 8, verso 1 de 1 Coríntios: a ciência incha, o amor edifica. E aí muitas heresias surgiram na igreja em Corinto. Paulo chega a perguntar assim: vem cá, vocês estão reinando sem nós? Quisera isso acontecesse. E hoje não é assim. Alguns acham que já chegaram à plenitude da maturidade, estão reinando sem os miseráveis que estão em outros lugares reunindo ou outros ministérios. Isso é orgulho espiritual. Quem dera vocês estivessem reinando, mas não é assim. Nós somos um corpo só. Então, irmãos, o que vamos fazer com essa Babilônia do nosso tempo? Como vamos considerar esse assunto de aperfeiçoamento na unidade? Como retornar esse princípio da oração de Jesus, que queremos cooperar para também sermos resposta, de sermos aperfeiçoados na unidade, mas não queremos pertencer a uma unidade que está sacrificando a verdade, está introduzindo elementos que Deus não aceita que se introduza. Eu penso que, em primeiro lugar, olhando para as Escrituras, precisamos voltar à centralidade de Cristo. Por favor, leiam comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Se você perguntasse de maneira simples como a gente poderia responder e compreender o que Deus está fazendo hoje na terra? Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. Tá, mas em efeitos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que tomou o lugar de Cristo, Deus está atropelando, está em colisão com essas coisas, porque essas coisas estão substituindo a primazia do nosso Senhor. Talvez não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Vocês se lembram do Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37? Quando o profeta profetizou, ocorreu um reboliço ali por causa da palavra de Deus, porque os ossos secos estavam fora do seu lugar e um bateu no outro para ir para o seu lugar. Você tem um barulho santo ali, não é verdade? Até que cada osso encontrasse seu lugar. Parece que é isso que está acontecendo. Certa vez, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele orou: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Que as coisas estavam tão bem ordenadas pelo sistema religioso, pelo ministério autoritário, que Spurgeon orou: envia uma chuva de santa desordem, porque essa unidade aqui nós não queremos. Parece um cemitério, está tudo muito certinho, mas cadê o poder do Espírito Santo? Cadê a nova vida? Cadê a diversidade? É uma unidade uniformizada, parece um exército, um militarismo, todo mundo se veste igual, fala igual, ora igual, clama igual, prega igual, lê a mesma coisa. Eu não quero isso. E ele orou assim. Estranha essa oração, né? E Deus respondeu, porque ocorreram avivamentos. O próprio Charles Spurgeon foi enfrentado na sua época pela Junta Batista, escreveram cartas contra ele, ele se retirou daquela congregação e ele passou a reunir na sua cidade. Um próprio irmão dele, segundo a carne, assinou esse documento. Isso antecipou o martírio também de Spurgeon, que sofria de gota e depressão, o príncipe dos pregadores. Mas ele é um homem honrado, notável, sua pregação tão cristocêntrica, tão redentora, ainda hoje, Deus ainda fala por meio de Charles Spurgeon, por meio do seu legado espiritual. Toda a igreja, e não importa de que viés doutrinário, todos, batistas, presbiterianos,
pentecostais, avivalistas, cessacionistas, todos leem Charles Spurgeon e todos realmente dão testemunho de que o seu ministério e seus escritos é uma grande contribuição ao corpo de Cristo. Por quê? Porque ele voltou aos assuntos centrais, teve flexibilidade nas coisas não fundamentais e, sobretudo, ele amou o povo de Deus. Agora, alguns que levantaram uma bandeira ministerialistas e colocaram assuntos não fundamentais no lugar fundamental, eles têm sido recusados como hereges. E isso é lição para nós. Então, a primeira coisa, talvez você esteja até um pouco confuso com o que você está vivendo hoje. Já encontrei pessoas que falaram em lágrimas: eu não sei o que será da minha vida, porque eu saí dali, ou perdi isso aqui, ou não estou mais seguindo. Falei, peraí, então o fundamento da sua fé era aquilo ali? A Bíblia diz, Cristo é a nossa vida, mas você está dizendo, a igreja é a nossa vida? Essa confissão não é de acordo com o Espírito Santo. Você está fora do fundamento. O que está acontecendo com você? 40 anos, 30 anos e você não leu a Bíblia? Que caminho você estava seguindo? Então, queridos, pode ser que o Senhor sacudiu seus alicerces ou a centralidade da sua fé cristã porque você estava no alicerce errado ou seguindo um outro encabeçamento. Louvado seja o Senhor. Porque Deus está respondendo a oração do seu filho. Mas para isso acontecer, Ele está fazendo com que todas as coisas convirjam em Cristo, seja as coisas do céu e as coisas da terra. Essa prerrogativa, como está em Colossenses, a primazia pertence só ao Filho de Deus, o primeiro lugar. For investigar essa palavra no grego, convergir, e é bem interessante, assim, a linha conclusiva, que vem de um pensamento do grego, quando eles faziam uma matemática, uma soma de um número, o resultado era vamos dizer, esse clímax daquele cálculo. E esse resultado tinha que ser colocado em cima. Deus está dizendo que se você considerar todas as coisas importantes para Deus, a soma de todas as coisas não é Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Não é nenhum movimento. Somente em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E somente por meio de Cristo, no corpo de Cristo, haverá a plenitude de Deus. Ele é a cabeça, porque só Ele também sustenta todas as coisas que diz respeito à obra de Deus. Agora, diferentemente de uma matemática grega, que o resultado vem embaixo, quando a Bíblia mostra essa questão de convergir, é que Ele não apenas é o cabeça, mas Ele é o enchimento e o fundamento de todas as coisas. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele está nos limpando de tudo aquilo que não é Cristo em nossa vida, em nossa mente, em nossa teologia. Está deixando do lado de fora. Amém? Aleluia. Amém. Então assim, seja grato ao Senhor, né? Meu Deus, aquela oração do Charles Spurgeon, envia uma santa desordem, eu acho que eu estou nesse negócio aí, passou um furacão aqui. Só que agora nós temos ossos que Deus está unindo com outros ossos, né? O Emerson colou conosco e a gente vinha para cá e falou, irmão, dorme lá em casa. A Mira falou assim, rapaz, se você for lá para cá do Emerson, você não vai dormir não. Talvez só depois das 3. Não larga do meu pé. E eu do dele. A gente nem se conhecia, mas sente saudade uns dos outros. Porque ele tem coisas que eu não tenho de Cristo. E provavelmente tem alguma coisinha pouca aqui, no vaso fraquinho, que possa contribuir. Mas é isso, nós amamos uns aos outros sem acepção. E uma das coisas que Paulo confrontou na igreja em Corinto é essa questão de que um membro só não é todo o corpo. Nós não podemos ter uma igreja que todo mundo se pareça com um membro só. Não, cada membro tem o seu dom, a sua graça e o seu espaço. Quando você olha o livro do Apocalipse, capítulo 4, aqueles 4 seres viventes estavam cheios de olhos por dentro e por fora. Muitos olhos. Está falando da riqueza, da unidade com diversidade. Muitos dons, muitos ministérios. Agora nós queremos furar os olhos dos outros para o corpo não ver o que eles estão vendo e ver só com os nossos olhos.
Que arrogância! Esse lugar pertence somente a Cristo. Precisamos de todos os dons, todos os ministérios, todos os serviços, de todos os irmãos e irmãs. Que Deus realmente possa ter misericórdia de nós. Então, em primeiro lugar, voltar à centralidade de Cristo. Não podemos nos congregar debaixo de um outro nome. Não pode ser a base do nosso companheirismo e comunhão e cooperação outra coisa que não seja Cristo. Ele é suficiente. Amém. Não é verdade? Somos de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos voltar à autoridade das Escrituras. Por favor, leiam comigo 1 Coríntios 4, versículo 6.